se você parar para ouvir as críticas, você desiste na hora. E o engraçado, olha para você ver como que eu lembrei. Às vezes você vai ser criticado e nem vai saber. Você nem vai saber que está sendo criticado. E aí você só vai saber quando você atingir um nível de reconhecimento. Por exemplo, um dia eu estava pedalando, um cara falou comigo assim, uai, quando você tinha aquelas caixinhas, como que as pessoas te criticavam? Falava assim, quem é esse cara para ensinar desse jeito? Ele está ensinando tudo errado. Olha pra você ver, eu fui descobrir depois. Entendi. Depois. E aí tem muita gente que me abraça, que quer tirar foto comigo, que era um desses críticos. Pra gente ver como que é. Se você parar para ouvir as críticas, você desiste na hora. Eu ia falar isso. Né? Então, por exemplo, eu sempre falo isso. Tem gente melhor do que eu. Com certeza tem gente muito melhor do que eu. Mas a pessoa não tem coragem. Às vezes ela tem vergonha. Às vezes ela não tem a dicção, não tem a espontaneidade, né? Ela não tem essa liberdade para fazer. E aí é igual falar em público. Tem muita gente melhor falar, mas aí a pessoa não tem coragem. Tem gente com vários conhecimentos, mas não tem coragem. Aí pega um que sabe mais ou menos, mas sabe falar bem, e ele vai lá e se destaca. Então a crítica no início, ela era muito pesada. Eu acho o seguinte, era muito pesada, o Eduardo, você me permite chamar de Uai, então, pela live? Então tá bom. Somos agora melhores amigos, então. Bom, já tivemos ali um contato próximo esse final de semana lá em Mariana, no evento do Felipe Avelar, que, diga-se de passagem, parabéns, o Felipe foi extraordinário, pô, uma experiência única para mim ali, pô. Tu andou de helicóptero e tudo que eu vi, né? E assim. Tá no contrato. Tá no contrato. Rapaz, eu não tenho coragem de entrar no negócio daquele. Ele que é gente boa mesmo, ele que é gente boa. É muito gente boa, cara. Mas assim, a gente falando dessas críticas, cara, não é. Você falou assim, tem gente melhor do que eu. Cara, não é questão de ser melhor ou ser pior. A galera te seguiu, não é porque você é melhor ou pior que outra pessoa, é porque o teu jeito conquistou aquela pessoa. Você entende? Você criou uma conexão. Então, cara, concordo contigo, pode ter pessoas que tenham mais conhecimentos técnicos que você, com certeza tem. Isso. Né? Beleza, mas não é essa a questão, as pessoas não estão te seguindo para aprender. As pessoas estão te seguindo porque elas se divertem, porque elas é entretenimento com informação. Você entende? Você consegue se comunicar. O que é comunicação, cara? Comunicação não é falar bem. Né? Eu sou formado em Direito. Você entra numa audiência, cara, tem advogados que saem falando latim pra tudo quanto é lado. Cara. Não é isso. Comunicação é você conseguir passar a tua informação pra outra pessoa. E para você passar a tua informação para outra pessoa, tem que ter uma conexão. E quando não tem uma conexão, aí acontece isso. A pessoa, ela te rejeita de qualquer forma. E, cara, eu vejo, tem acontecido menos aqui, mas eu vejo, às vezes, algumas críticas à minha pessoa aqui que está produzindo, e que, às vezes, eu falo assim, cara, isso não tem pé nem cabeça, essa crítica. Eu fiz uma entrevista com o Henrique Avancini, e, cara, se você vê a entrevista, tipo assim, o cara falou, sei lá, 90% da parada e eu falei 10%. Aí tem comentário assim, só não foi melhor porque o entrevistador quis aparecer mais do que o convidado. Eu falei, caraca, mas eu até falei com ele, falei, cara, o que eu fiz, cara? Ele falou, cara, relaxa. Sempre vai ter gente criticando e que bom que você só percebeu isso depois, né? Porque... eu tenho 3 cursos de oratória e tem um professor, J.B. Oliveira, não sei se você conhece ele. Não conheço não, cara. Ele falou um negócio sensacional. Se as crianças te entender, você está no caminho certo. Eu nunca esqueci. Maneiro. Então, quando eu vou num evento, eu noto essa presença da criançada, sabe? De estar próximo, de querer pedalar comigo, querer tirar foto, querer conversar. E aí, essa pureza, sabe? O Davizinho, por exemplo, ele manda vídeo para mim, manda uma foto para mim, ele está sentado no sofá ou na cama dele, vendo meus vídeos pelo YouTube. Sabe, assim, 11 anos. Olha que e maneiro. Não é só ele, tem a turma lá dos 13, tem a turma dos 15, tem a turma dos 17, sabe? Tem a turma dos 60, dos 50. É a tua energia, dos 30, cara. E a gente começa a pegar isso. O nosso problema, e graças a Deus eu entendi isso na internet,
os haters, né, os críticos, eles também te dão audiência, Ah, isso é né? importante, isso é bom. Isso eles te dão audiência, então você tem que deixar. Aham, Você não tem que apagar, você não tem que negócio. E eu vejo assim, quando a culpa é minha, quando o vídeo ele começa a afetar as pessoas que eu tiro, sabe? Eu tiro, sim, mesmo sim, sem sim. intenção, eu tiro. Mas quando eu vejo que o problema não. Olha pra você ver, eu fiz um vídeo assim, ó. Meu pai foi ao médico, não sei se você já viu esse vídeo. Não sei, fala aí, Meu vamos pai ver. foi ao médico, eu fiz um vídeo motivacional. Meu pai foi ao médico, o médico falou para ele: Adalberto, ou você para de fumar e faz uma atividade física, ou você vai morrer. Meu pai olhou para o médico e falou: eu prefiro morrer. Teve um derrame, ficou 9 anos acamado, consciente, foi atrofiando, atrofiando até morrer. E aí, o que eu falei? Que eu aprendi, da pior forma possível, tirar pelo menos 30 minutos do meu dia para cuidar da minha saúde, sabe? E que eu ainda falei três coisas mais importantes, três coisas. Tempo, então não adianta você ter tudo e não ter tempo. Saúde, então você não adianta você ter tempo, dinheiro, se você não tem saúde. E família, família, quando eu Família é falo, a é base, em né, cara? geral, sabe? Para quem é casado, tem sua Sim, esposa, seu sim. marido, seus filhos, tá? Mas em geral, família. Só que não adianta você não ter família e você não tem tempo, e você não ter saúde. E aí tem gente que vai lá, se você for lá nos comentários, tem uns malucos que vão falar assim: a gente vai morrer de qualquer jeito. Ah, o fulano fumou, bebeu e morreu com 100 anos. Então, ou seja, a gente fica arrumando desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Olha só, eu não sei a hora que eu vou morrer, né? Eu não sei a hora que eu vou sair daqui. Eu não sei se eu vou ter uma doença grave. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que a estatística diz que se eu cuidar da minha vida com uma boa alimentação, com atividade física, se eu viver a natureza, se eu me conectar com a natureza, eu tenho uma chance maior de viver mais. Não é viver ter mais tempo na Terra, é viver com qualidade, Pô, tem uma. né? Pode falar, pode falar. A gente Não, vai, pode a gente ir. vai se interromper assim várias vezes, né, cara? A galera Tá, aí sem já problema. tem que entender que é remoto. Mas, bom, Uhum. já que eu já te cortei, vamos lá. A gente trocou uma ideia dessa com vários convidados aqui. Eu falo assim: a galera hoje em dia tem muita ânsia pelo resultado e ela esquece de curtir o caminho, né? Uma pessoa pode olhar para você hoje, olhar para o teu trabalho e falar assim: quero ser igual a ele, mas aí ela quer ser da noite pro dia. Ela esquece o caminho. E aí a gente estava fazendo uma. Foi até quando o Mauro estava aqui, foi com o Langalinski. A gente estava falando o seguinte: o caminho é bacana, cara. Curte o caminho. E aí a gente falou no final o seguinte, até porque o final mesmo, só existe um para todo mundo, que é a morte. Né? Uhum. Então, a vida é o caminho. E é o que você está falando, cara. É viver com qualidade. É você aproveitar o teu tempo, né? E a bike, o esporte, não só a bike, mas o esporte, ele com certeza vai trazer pra gente, no futuro, uma autonomia maior na nossa vida ali, quando a gente estiver mais velho, enfim, além da saúde. E agora, você deletou esse vídeo? Foi esse vídeo que você falou que deletou? Não, né? Não, não, não. Eu falo assim, por exemplo, assim, eu fiz um vídeo, tudo combinado, tudo certinho, tudo bonitinho, né? Assim, aqui em Minas Gerais, a plantação de milho é enorme, a plantação de milho é enorme. Então, se você conversar com a maioria dos fazendeiros, aquela quantidade de milho que fica próximo da cerca, se você não entrar com um saco lá de 50 quilos, um saco de 100 quilos e encher de milho, você pode pegar ali 5, 10 milho, não tem problema. Você vai ver isso é normal aqui. Então, o que eu fiz? A gente estava indo, nós viemos de uma cachoeira, tá tudo combinado. Eu entrei, peguei lá 5 milhos e saí, coloquei os milhos nas costas e fui embora. Eu vi esse E vídeo. aí, cara, 99% rindo. Ah, já fiz isso é legal, papapá. Só que começou algumas pessoas, sabe, falaram assim: o cara trabalha, o cara vai lá planta para outros lá furtar. Você é um cara de audiência, as pessoas te respeitam, então por que você está mostrando isso? As pessoas vão achar que isso é normal, tal, vai, papá. Aí eu falei assim: Ah, não, não tá bom, sabe? Não tá bom. Aí, por exemplo, assim, aí, ou seja, eu fui lá e tirei.
É igual, por exemplo, assim, você pedalar na contramão e fazer um vídeo falando que você está pedalando Não, você tá, fazer um não. vídeo, mas você está na contramão, A tua né? comparação É engraçado, mas você está pedalando na contramão. Aí, assim, quando eu vejo que... E o vídeo ia viralizar, sabe? O vídeo subiu muito rápido. Mas quando eu vi, assim, para mim é normal. Pô, mas Mas olha, para quem está assistindo, não é. eu achei normal. É, Cara, então. é Não, e uma Então, aquele anedota, milho, gente. e é, aquele milho é milho de gado. Entendi. Que É era o pra fazer milho que ração. na verdade, eles passam no triturador, bota debaixo, silo, né? Sim. Bota debaixo de um plástico para ele ali transformar lá na comida do gado. Ou seja, aquilo, 1 milho, 2 milho não vai fazer falta para o Nenhuma. produtor. Só que, por exemplo, assim, na nossa cabeça, é normal, isso é normal. Você vê muita coisa, muitas vezes isso aqui. Só que, por exemplo, como tem uma audiência muito forte, vai atingir pessoas que não vão concordar com isso. E aí, quando eu vi que tinha algumas críticas, aí eu falei assim: ah, quer saber? Eu vou tirar esse vídeo, tá me incomodando. É igual manga e goiaba, não pode pegar mais. Ué, por quê? Não, aí manga e goiaba você acha em tudo que é Manga e lugar. goiaba, É de não pode graça. mais pegar. Então, por exemplo, assim, tem um Manga é vídeo. em Minas, Tem né? um, Aí em Minas, pelo não, amor de você Deus. acha muito. Goiaba também você Tem acha onde pede muito. goiaba Manga, goiaba você acha muito, né? No meio do no mato. meio do caminho. E aí, é, quando você faz. Tem um vídeo que faz assim, tem um vídeo que legal. Só que eu não achei alguém para fazer. Você pega o milho, quando você tá saindo da seca, parece um carro. E o cara fala assim: quem mandou você furtar o milho? E aí eu falo: não, eu só estou pegando algum para consumo. Ele, nada disso, coloca aí No no banco lugar. traseiro. Aí, quando eu coloco, ele fala assim: eu também não sou o dono, e sai correndo, sabe? E aí ele fica com o milho que eu furtei. Era a intenção fazer esse, sabe? A intenção era fazer esse. Só que eu não achei ninguém com carro lá para fazer no momento, porque é mais ou menos uns 12 km daqui, onde eu estava, sabe? A intenção era encontrar, mas como não foi, eu falei: ah, vamos fazer desse jeito. Sabe? Mas aí, como eu falo assim, começa a aparecer muito, começa algumas críticas que não é a crítica do vídeo, é a crítica da pessoa, eu falo: aí eu tiro. Sabe? Mesmo se tem muita audiência, eu tiro. E aí muitas pessoas me mandam no particular: por que você tirou aquele vídeo? Eu falei: ah, não vai me deixar melhor nem pior, sabe? Não vai acrescentar na minha audiência, Mas você não acha sabe? também que você É tirando o uma vídeo, você crítica que, tá. agora, por exemplo, esse vídeo que eu falei do meu pai, o problema não é o vídeo, o problema é de quem está assistindo. A E- crítica não é sobre o vídeo, é sobre aquilo que Jesus fala: não é o que entra pela boca que mata o homem, é o que sai, porque o que sai é o que está cheio o coração. Então, o problema está na pessoa. É igual, por exemplo, assim, uma mulher que sempre foi em relacionamento ruim, abusivo, traição, ela acha que todo homem é ruim. O homem é a mesma coisa. Ele entrou num relacionamento onde foi traído, onde não tinha respeito, ele acha que toda mulher é ruim. Então, o problema, nesse caso do vídeo do meu pai, o problema não é no vídeo. Teve uma pessoa que falou assim: pô, você está falando de viver melhor a vida, mas você está no asfalto. Ô, gente, a pessoa que mora em cidade grande, não tem estradão, não tem trilha para fazer, ela vai fazer no asfalto. Então, para um ciclista, principalmente, para mim não, para mim, assim, aonde eu vou aqui tem trilha. Só que nesse local que eu fiz o vídeo, para eu chegar numa trilha, eu tenho que percorrer mais ou menos uns 5 quilômetros de asfalto, Cara, sabe? Mas a pessoa que vê o vídeo, o vídeo sai daquela bolha, sabe aquela bolha de sei. ciclista? Ela sai daquela bolha, vai pegar, aí depois que ela começa a viralizar, ela começa a pegar algumas pessoas, e aí um cara falou assim: pô, você tá falando de vida e você tá pedalando no asfalto. Então, ou seja, Ele tava criticando no é, caso de você estar colocando em risco a tua vida. Eu achei que ele tava criticando porque você eu não tava falando de vida e conectado com a pedalando no natureza. asfalto. Pô, pelo amor de Porque, Deus, cara. por exemplo, o problema não é no vídeo. Aí eu sei que o problema não é no vídeo, o problema é na pessoa, né? O problema está na pessoa. Aí eu falo assim: não tem como. Claro, teve uns comentários que eu falei assim: para de. Você só está arrumando desculpa para procurar o caminho da felicidade, Você para responde, melhorar. cara? Então isso é desculpa. Eu falei assim: não adianta você começar a arrumar desculpa para sair disso. Mas você responde Sabe? esses Aí, comentários? esse tipo. Tem, pode olhar. Se você olhar o vídeo lá, ele está no destaque, é o primeiro do destaque. Se você olhar, você vai ver que tem gente até me defendendo que fala assim: o cara faz um vídeo desse, top, para você refletir, e ainda tem gente falando de Deus, tem gente falando de asfalto, tem gente falando de sei de quê.
Porque, por exemplo, teve gente que falou assim, você faltou só falar de Deus. Eu falei assim, tira o D e tira o S. O que que sobra de Deus? Eu. Então, se você está feliz, se você está se amando, se você está fazendo o bem, cara, você está com Deus. Deus está na saúde, Deus está no tempo, Deus está no amor, Deus está na família. Então você não precisa estar dentro, por exemplo, de um templo para você falar que adora Deus. Você tem Aham. que estar feliz, né? Você tem que estar feliz. Então teve até comentário, falou assim, cara, você falou tudo certinho, você só esqueceu a palavra Deus, né? Aí, olha você ver como que é. Então, o Deus para mim é quando você está bem. Entendi. Deus para mim é tudo, até no sofrimento Deus está presente, porque Ele está te mostrando, Ele está te fazendo mais forte. Ele está te fazendo mais forte. Então, se você entrar numa bolha, se você nascer e entrar numa bolha e não tiver a oportunidade de saber o que, que é sofrimento, né? O que são problemas, o que são dificuldades, você vai ser um adulto frustrado. Então, até isso é bom, até isso Deus está. Então, as pessoas, às vezes, ela vê aquele vídeo, ela vê aquele vídeo, a mensagem é maravilhosa para ela, mas ela pensa assim, está faltando alguma coisa. Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez eu assisti uma palestra, olha só que interessante. O palestrante ele estava arrumando a mesa. Aí ele pegou um monte de cristais, Uhum. pegou taça, pegou prato, colocou tudo assim, e aí ele colocou uma taça maior assim, tinha uma lagartixa na taça. Aham. E aí ele estava arrumando tudo lá, todo mundo, olha lá, olha lá, olha lá. Tá. Aí todo mundo falando baixinho, tal, tal, não sei o quê. Aí ele fala assim, o tema da noite é crítica. Olha pra você ver, o tema da noite é crítica. Todo mundo, vocês acham que eu não sabia que essa lagartixa estava aí? Aí ele falou, olha para você ver, eu escolhi as melhores peças, eu escolhi as melhores peças e vocês ficaram preocupados com a lagartixa. Cara, como é que pode? Eu vou falar uma coisa, isso aqui serve para ensinamento. Não sei se você sabe da regra 90-10. Não. A regra 90-10 diz o seguinte, que você está procurando uma felicidade. Você, por exemplo, assim, desde jovem, você está querendo conquistar alguma coisa. Uhum. Você tem alguma coisa. Então você se esforça para fazer aquilo, seja relacionamento, trabalho, esporte, qualquer coisa. Aí você encontra na sua vida os 90. Vamos falar relacionamento. A Larissa, para mim, representa 90%. Ah, entendi. Só que está faltando 10. Entendi. Está faltando 10. Hoje, olha só, eu tenho 90% de tudo que eu preciso da Larissa. Só que está me faltando 10. Aí esse 10 pode ser, olha lá, peso, alguma coisa, roupa, cabelo. Aí aquilo começa a me desagradar. O que eu faço? Eu vou procurar os 10% e acho esses 10%. Ou seja, aí eu passo a viver 10% e deixo 90% para trás. Né? Então tem muita gente que é assim, tem gente que fica a vida toda procurando 10% e não agradece os 90% que tem. Isso em tudo. Isso em tudo. Depois que eu aprendi essa regra, né, a gente vê assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e as pessoas não agradecem. É o copo cheio e o Você copo vazio, tá né? quente pra caramba, você reclama. Tá frio pra caramba, você reclama. Não é isso? Pois é o famoso copo cheio ou copo vazio, né? Depende da forma que você É. enxerga o copo. Agora, cara, eu tô pra te perguntar aqui, mas você embalou no papo aí. Esse vídeo que você gravou, que você falou do seu pai aí, é uma história real isso daí ou foi... História real. História real. Então, Eu recebi muita mensagem lá falando assim, além de burro, ainda deixa os outros carregar o fardo que não é dele. Porque a minha mãe, ela ficou 9 anos cuidando dele. aham. Ele não aceitava, sabe, assim, o que a pessoa falou, além de ignorante, né? Além de ignorante e tal, ainda deixou alguém cuidando dele. Ele, além de... e a Larissa, sabe, eu sofri um acidente e eu quase fiquei paraplégico. Depois você pode contar isso aí pra gente. Depois eu falo Uhum. direitinho sobre isso. E aí a Larissa fala assim, é um homem chato, um homem que não quer tomar banho, um homem que sempre reclama. Então eu fico ouvindo a Larissa e penso muito nisso, sabe? Eu penso assim, o que a minha mãe passou nesses 9 anos, sabe? Mas assim, eu não estou falando que se ele fizesse atividade física, se ele parasse de fumar, se a vida não seria a mesma. Mas uma coisa que eu aprendi, é a gente que decide. É,